Bacana. Gente, então nós estamos voltando agora para falar especificamente de controle cultural, tá? Então, no controle cultural, a gente vai usar de técnicas voltadas à cultura, tentar trabalhar uma forma que a cultura tenha o seu melhor preparo e que a gente tente dificultar a vida da planta daninha nesse momento, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, olha, controle cultural consiste no uso de práticas comuns ao bom manejo da água do solo, como rotação de culturas, variação de espaçamento da cultura, uso de coberturas verdes, entre outros. Tá? Então, são coisas que normalmente a gente faz ou deveria fazer na propriedade agrícola e que a gente não se dá conta que isso é uma forma de controle. Tá? Então, na hora que eu vou pensar na densidade de sementes, que eu compro lá as sementes e vou saber quantas plantas, qual é a população que eu quero ter por hectare, é uma informação. Como que eu vou distribuir essa população no campo é outra. Tá? Isso tem a ver com espaçamento entre linhas e entre plantas. E com isso eu posso favorecer ou desfavorecer o uso de plantas daninhas. Tá? Na verdade, a presença delas, desculpa. O uso seria uma palavra equivocada. Tá? A presença delas na propriedade. Então, eu preparei aqui algumas informações para estar passando para vocês. Tá? Então, eu coloquei aqui. Essas práticas contribuem para reduzir o banco de sementes e plantas daninhas, consistindo então em usar as próprias características ecológicas das culturas e das plantas daninhas, visando beneficiar o estabelecimento e o desenvolvimento das culturas. Então, se a gente pegar esse exemplo, por exemplo, da densidade que eu tenho, e a gente pensar então no espaçamento da cultura do milho, eu posso hoje semear milho com 45 centímetros, 40 centímetros de espaçamento entre linhas até 90, tá? Então, qual que é a condição em que a planta daninha vai se beneficiar, gente? Lembra quando a gente falou de ecologia? A planta daninha ela precisa também de água, de nutriente, de luz para fazer fotossíntese. Então, espaço, ela vai competir por espaço também. Quanto mais tempo as entrelinhas demorarem para as plantas se encontrarem e fechar esse dossel, mais das características naturais das plantas daninhas vão estar usufruindo, tá? Então, assim, lógico que quanto menor o espaçamento, menos condição eu dou para a planta daninha evoluir, né? Ela dá continuidade ao seu ciclo. E o contrário é verdadeiro. Então, só na técnica de eu estabelecer o meu plano de manejo visando o espaçamento da cultura, eu já posso ter uma técnica que desprestigia a planta daninha. Mas o contrário é verdadeiro. Se eu não me cuidar, só a decisão minha do espaçamento já me dá, já coloca zeros aí, já entra em dívida na minha conta bancária, pensando em nessa taxa de decréscimo do banco de sementes, tá? Então aqui eu coloco para vocês 3 itens que eu considero fundamentais para a gente entender essa técnica de controle cultural. E eu estou dando exemplos que eu acho que são bem factíveis, tá? Então a primeira delas, gente, é a rotação de culturas. E na rotação de culturas eu posso fazer rotação por famílias, tá? Mas eu estou colocando aqui hábitos de crescimento e características culturais. Então, assim, se vocês vincularem a aula de fertilidade dos solos à nossa disciplina, vocês já devem ter aprendido que existem culturas que elas são extratoras e culturas que elas são repositoras do solo, tá? Isso é uma forma da gente pensar em manejo integrado de propriedade, aquele videozinho que ficou lá atrás, tá? E lógico, gente, que eu mudando essa composição florística da minha propriedade, naturalmente as plantas daninhas vão estar mudando também, tá? Principalmente se as culturas tiverem efeitos alelopáticos, tá? A gente vai falar isso um pouquinho pra frente, mas ela já é uma verdade aqui dentro, tá? A variação do espaçamento, eu acabei de falar para vocês, entre linhas, densidade de plantas e arquitetura da planta. Então, se a soja, por exemplo, é de ciclo determinado ou indeterminado, faz total diferença. A cobertura verde, gente, que é o terceiro item. Estou colocando aqui culturas competitivas como tremoço, ervilhar, casevém, nabo, aveia, centeio. Então, assim, para quem já assistiu uma aula, uma palestra do professor Juca da UEPG, sabe que ele fala que a melhor condição de solo é você nunca deixá-lo descansar, né? Então, tem que pensar que ele é um organismo vivo e que também precisa se alimentar. Então, eu não posso deixar ele em pousio, gente. Eu sempre tenho que colocar uma cultura sucessora. Então, esses períodos de entre safra, esse solo precisa estar coberto.
Então, o ideal é que depois de cada colheita, a minha próxima técnica já fosse a dessecação, e aí eu já estabelecesse um novo cultivo, tá? Aí no meu plano, no meu planejamento, eu vou entender se eu vou rolar por exemplo, essa aveia que eu posso estar ali em cima, se isso vai servir para outra finalidade da minha propriedade, ou se eu vou vir a colher isso lá no final, tá? São decisões que eu preciso pensar já no momento do planejamento. Mas o planejamento é o momento também de eu pensar o controle de plantas daninhas. E é onde que esse aspecto cultural, ele entra no meu plano de manejo e não custa mais para o agricultor, tá? Então, aqui eu estou colocando um slide que simboliza justamente essa diferença entre o espaçamento de plantas de milho, tá? Que eu já mencionei com vocês. E aqui eu estou colocando dois exemplos de coberturas de solo. E também aproveito esse slide aqui, gente, para deixar bem claro para vocês a questão da diferença entre sucessão de cultura e rotação de culturas, tá? Porque no plano de rotação de culturas eu não posso ter a mesma cultura na mesma época na safra seguinte. Então, por exemplo, se eu trabalho com culturas de verão e inverno, eu preciso de 4 culturas pelo menos para eu ter um plano de rotação de cultura. Pode ser, por exemplo, soja, aveia, milho, trigo, tá? Ou a gente pode pensar em outras vertentes substitutivas dependendo da atividade de cada região. Mas se eu fizer só trigo, soja, trigo, soja, trigo, soja, eu tenho uma sucessão, eu não tenho uma rotação. E com isso as plantas daninhas vão ficar cada vez mais seletivas, elas vão permanecer determinado grupo florístico na propriedade, e aí com o uso das mesmas ferramentas de herbicida, provavelmente você vai ter risco de ter planta daninha resistente na tua área, tá? Então aqui eu estou colocando alguns exemplos para vocês de plantas fixadoras de nitrogênio. Estou citando aqui para vocês o efeito de alelopatia que algumas plantas podem vir a ter e a gente pode fazer uso, tá? E nesse slide aqui eu trago alguns exemplos de tipos de cobertura, tá bem? Então, uma lista de benefícios que as culturas de cobertura podem apresentar, gente. Melhora do solo, aumento da conservação da água nesse solo, tá? Porque esse solo coberto, eu não vou estar tendo erosão desse solo por gota de chuva, por exemplo, tá? Que a gente sabe que tem. Não vou estar perdendo o solo dependendo da declividade da propriedade. Sobre um solo coberto e com culturas, eu tenho uma ciclagem da água muito mais eficiente. Eu incremento o conteúdo de água no solo. Lógico que vai ter diferença se esse solo vai ser mais argiloso ou arenoso, mas vai existir essa diferenciação, tá? Supressão de plantas daninhas e redução, então, daí para frente com custos de herbicida. Proteção da qualidade da água e redução do transporte de nutrientes, porque eles não vão estar sendo lixiviados. Aumento da produtividade da cultura e reduz a variabilidade e o risco, né? Então, são pequenas atitudes que eu posso vir tomando, desde que de maneira consciente, e que vai repercutir no decorrer das culturas. E volto a dizer, gente, é o pensamento dentro do manejo da propriedade. Eu não estou pensando no manejo só da cultura, tá? Aqui eu estou colocando exemplos, gente, de arquiteturas de plantas diferentes. Então, a forma com que a ramificação sai do caule principal. E aí eu posso estar falando de arquitetura de folha de milho, arquitetura de folha de soja, de algodão, de cana, do que for, tá? Então a escolha de cultivares também faz total diferença, principalmente quando eu associo a arquitetura das folhas com o espaçamento entre linhas, tá? Aqui eu estou demonstrando para vocês o uso de densidades diferentes, né? E o quanto que isso impacta de planta daninha nas propriedades. E é lógico que eu estou pegando propriedades com uso de culturas diferenciadas, né, gente? Tá? Aqui eu estou trazendo um slide, então, para enfatizar para vocês essa importância da rotação de culturas e não da alternância, né? Então, como a gente já comentou, eu vou passar rapidinho. Estou trazendo uma outra possibilidade, que é uma realidade para algumas propriedades e não é realidade para outras, mas aonde for é importante que se use, tá? Porque além de você fazer a cobertura do solo, durante pelo menos algum período você consegue agregar valor à propriedade e ganhar dinheiro com uma outra cultura, mesmo entendida como secundária para algumas atividades, tá?
Então, os consórcios, nos exemplos que eu estou dando aqui para vocês, funcionariam em áreas de fruteiras ou de florestais, onde essas plantas não vão estar impactando ou competindo com as culturas principais que vão permanecer na propriedade depois, tá? Então, o uso de consórcio é uma ferramenta bem bacana e bem adequada para essas realidades. Bacana, pessoal, tá? Então, a partir de agora, eu fecho esse vídeo e volto no outro com controle mecânico. Obrigada!